Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre liberdade. Temos liberdade? Até que ponto vai essa liberdade? Mas antes disso, eu queria te convidar a se inscrever no canal, a curtir, comentar, fazer um pouco desse espaço, um espaço nosso, um espaço seu, para que a gente possa conversar sobre teologia, sobre Bíblia, para que a gente possa debater, conversar aqui amigavelmente sobre alguns temas, refletir, vlogs sobre esses assuntos, enfim. Curta aí, comente e vamos lá. Eu estava conversando com um amigo sobre liberdade, né? Estava conversando sobre determinado assunto e aí esse assunto da liberdade ele veio aí à tona e a gente conversou um pouco e eu resolvi trazer aqui para esse vídeo. A questão é que essa conversa de liberdade, ela não é só uma discussão teológica, né? Ela é uma discussão também filosófica, né? Então, até onde as nossas decisões são de fato livres, né? Então você tem uma discussão bem extensa na escola de Frankfurt, por exemplo, sobre essa questão das nossas escolhas. Por exemplo, se você escolhe um determinado produto, tendo em vista que você recebeu uma gama de informações, uma enxurrada de propagandas sobre aquele produto, a partir do momento que você escolhe esse produto, até que ponto essa escolha foi de verdade, verdadeiramente livre ou totalmente livre, vamos assim dizer, a partir do momento que você teve influências externas para a escolha daquele objeto. Aí talvez você escute isso e diga, Felipe, isso é uma maior bobagem, porque eu escutei falar sobre aquele produto, mas eu escolhi ele de forma livre. Eu apenas ouvi falar sobre o produto, mas eu caminhei aquele caminho que me foi proposto de forma livre. Não necessariamente, a discussão ela não é tão simples assim. Porque se eu recebo influências externas sobre algo de formas constantes, até que ponto essa minha escolha de verdade foi livre a partir do momento que eu fui induzido por informações externas, digamos assim. Essa é a discussão que nós temos. Até vi recentemente um cara que trabalha com ciências do comportamento, digamos assim, e ele falando, até ele faz uma pergunta, né? Olha, se você acha que se alguém participasse de terapias durante ali 1 ano, 2 anos, de forma constante, você acha que seria possível mudar o seu comportamento nessas terapias durante esse período? E o cara diz, olha, sim, é possível. E ele fala, olha, pois é, isso que a TV, por exemplo, faz, né? Ela tem programações constantes ali, você passa tempos assistindo, ele te propõe uma narrativa, ele vai te induzindo a alguma coisa, e a partir daquilo que você vai assistindo, isso pode mudar você. Pode mudar a sua maneira de pensar, pode te induzir a alguma coisa, né? Da mesma forma, por exemplo, você começa a assistir uma série de Lúcifer, por exemplo, né? E para nós cristãos, Lúcifer é um ser mau, é Satanás, como nós conhecemos. Então você vai assistir e daqui a pouco você está torcendo, porque a trama vai te induzindo a isso, a que aquele personagem se dê bem, mesmo você sabendo que ele é Lúcifer. Então a pergunta é, até que ponto essas nossas escolhas com essas influências externas, elas podem nos influenciar? Biblicamente, a gente tem sim passagens de forma clara que nos mostra que temos sim escolha, né? Coloquei entre vocês um caminho bom e um caminho ruim. Escolhe vocês, porém, um caminho bom. Mas também nós temos uma infinidade de versículos que nos mostram que nós temos uma tendência bem complicada aí ao pecado, né? Essa herança adâmica, o que nós chamamos de pecado original. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você pode ouvir isso e dizer, mas isso é herança, eu me converti, sou livre totalmente. Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria ele fazia. Deixando claro, sim, a influência que ele tinha, que não só ele, obviamente, mas que o ser humano tinha para fazer o mal. E é interessante a gente observar aqui que Paulo, quando diz, por exemplo, que nós éramos como sepulcros calhados, mortos em nossos delitos e pecados, ele não está falando algo que ele simplesmente inventou. Lógico, nós queremos que é a inspiração divina, mas ele também está trazendo, fazendo eco aquilo que Davi havia dito, o salmista havia dito, né? Então ele já vem trazendo, o salmista já tinha declarado isso, Paulo vai colocar, e isso é algo uníssono às escrituras, digamos assim, né? Então nós éramos mortos e é o Espírito Santo que vivifica. Então essa escolha de vivificação não é simplesmente uma ação humana, é o Espírito Santo. O morto não pode fazer alguma coisa, essa é a premissa de Paulo. Quem dá a vida é o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala assim que nós temos escolha. Agora, a pergunta é justamente essa, até que ponto, né? A pergunta é, será que de forma livre, se eu tenho essa liberdade total, eu poderia dizer não ao pecado simplesmente com a minha própria consciência? Porque se eu sou livre, eu posso fazer isso. Logo, eu não precisaria de Deus. Sabemos que, biblicamente, e também na praxe da coisa, não é assim, porque nós somos necessitados do Espírito Santo.
Então você não vai viver a sua vida achando que a partir das suas próprias escolhas e decisões você vai conseguir alguma coisa porque você é inclinado ao pecado. E é o Espírito Santo que vai te ajudar, que vai te dar forças para dizer não ao pecado, que vai te dar forças a viver em santidade. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e do juízo. Então, é esse Espírito Santo que nos dá força. Como a bicicleta, por exemplo, e essa bicicleta ela é inclinada, ela tem uma inclinação, ela é torta para a esquerda, por exemplo. Quando você vai descer uma ladeira ali, um morro, você tem que puxar ela para a direita, porque ela é inclinada para a esquerda, ela vai sempre querer ir para a esquerda. Se você não fizer essa força para a direita, você não vai conseguir balancear, digamos assim, a coisa e ela não vai descer livre. Essa bicicleta descer livremente seria se nós de fato tivéssemos uma liberdade total. Essa inclinação para a esquerda seria a inclinação do pecado. E essa puxada que a gente dá para a direita seria o Espírito Santo nos ajudando a tomar a decisão correta. Então nós somos uma marionete de Deus, em que Deus fala e nós fazemos absolutamente tudo sem direito algum de escolha. Bom, não parece isso que a Bíblia demonstra não, tá? Então, o que até aqui, apenas essa colocação de algumas ideias que existem, já nos mostra o seguinte: biblicamente, nós não somos autônomos, nós somos necessitados da graça de Deus, nós somos necessitados do Espírito Santo. Não tente tomar suas decisões sozinhos. Você vai de ladeira abaixo, você vai sendo puxado para o pecado, porque é isso que o nosso corpo, é isso que essa herança adâmica que nós temos dentro de nós, ela vai querer pecar. Então você é necessitado de Deus, busque o Senhor, busque o Espírito Santo constantemente para tomar as decisões corretas. Outro é, aquilo que você consome influencia você. Já a questão é, o que você está consumindo, o que você está sendo alimentado, quais são as coisas, o que você está colocando para dentro de si. Porque essas coisas elas podem sim te influenciar. Também esse é outro ponto muito importante. Aí você viu esse vídeo falando sobre isso, você já pensou em algumas correntes teológicas, né? Nós temos o calvinismo, dentro do calvinismo nós temos o lapsarianismo, o supralapsarianismo. Digamos que um é mais ameno, outro é um pouco mais radical, digamos assim. E nós temos o arminianismo, mas dentro disso nós temos algumas correntes e divisões também. Eu não vou nem falar sobre, entrar em detalhes aqui, porque eu queria só abrir aqui mesmo a discussão. Mas depois, pro vídeo até não ficar grande, eu posso falar sobre isso. Comenta aqui embaixo e depois eu gravo outro vídeo, tá bom? Fique com Deus e lembre, você não consegue tomar decisões corretas sem a ajuda do Espírito Santo na sua vida. E cuidado com aquilo que você consome.